Glórias a Deus. Dia 3 foi eu, né? Parece que foi ontem, né? Aleluia, amados. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos. Sei que a Briane vai colocar ali no telão, né? Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Aleluia. Para quem não sabe, né? O pastor Cristian acabou de chegar de posso dizer, de um retiro, né? É um retiro que também é um desafio, né? Chamado Legendários. Ou até coincidentemente a irmã veio de laranja ali, ela nem sabe por que ela veio de laranja, mas ela está fazendo o ato profético, né? Amém? E... profeta é profeta, é isso aí, alguém tem que profetizar, né? A minha esposa estava de laranja já, tá? Eu também. Eu acabei de chegar nesse desafio, né? Um desafio para homens, onde verdadeiramente você tem um encontro com Deus na montanha, né? Então é algo... surreal, sobrenatural, sensacional, tremendo e tudo mais, né? Foram 4 dias incríveis, né? Onde Deus mais uma vez se manifestou tremendamente. E talvez alguém possa pensar assim que hoje eu vou pregar sobre alguma coisa que aconteceu lá no Legendários. Não, não é isso, né? A palavra que Deus me deu é outra coisa, mas só quero deixar registrado, né, que foi maravilhoso e que não existe nenhum valor nesse mundo que você venha investir para poder estar na presença de Deus que seja caro, né? Porque para Deus não tem nada que a gente possa fazer, né? Nada que se compare ao que Jesus fez por nós lá na cruz, né? Você acabou de cantar uma música, né, falando daquela mulher que deu o salário de um ano, né? E por quê? Porque para Jesus, Ele merece o nosso melhor. Amém? Então foi maravilhoso. Em outras oportunidades, se Deus permitir a gente contar alguma coisa, a gente vai contar. Mas na verdade, é que nem encontro, né? A gente não pode contar o que acontece lá, né? Tem que deixar um suspense. Mas eu quero dizer para os homens que estão aqui, né? Por enquanto só tem para homens, né? Ainda não tem para mulher. Mas aqueles... orem a Deus, né? Porque para Deus, amados, financeiro nunca foi e nunca será problema, né? Dele é a prata, dele é o ouro. Então, se você tem desejo no coração, né, de participar desse movimento, desse encontro, Deus vai prover, né? No tempo dele, né? Porque as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Eu estava com a minha inscrição feita em janeiro desse ano, tudo feito, inscrição, documentação preparada, eu fui atrás de tudo, e faltando bem pouquinhos dias para minha participação, o médico infelizmente não me deu atestado, né? Porque através de alguns exames eu descobri que eu estava com 3 artérias do meu coração com um pouco de comprometimento, né? E aí eu precisei fazer um tratamento, estou ainda fazendo tratamento, né? Tomando medicação. Depois a gente acabou descobrindo que isso tem na família do meu pai, né? Meu pai já precisou fazer algumas cirurgias, já colocou umas molinhas ali. E se eu não me cuidar, né, eu posso ser o próximo da lista, né? Então Deus usou até os legendários para fazer com que eu descobrisse um problema que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. Então agora a gente está cuidando um pouco mais, né? Para que a gente não precisa ter que colocar as molinhas. E agora chegou, né? Demorou um pouquinho, não foi em janeiro, mas chegou no mês de maio. Um clima super agradável, né? E não foi frio demais, nem quente demais. Então foi um verdadeiro presente da parte de Deus. O Top 40, né? Foi o 40º que aconteceu, organizado ali pelos legendários de Balneário Camboriú. Então foi uma edição especial. Também foi mais um presente, né? Porque não era uma edição comum, era uma edição especial. Completando 40, a 40ª vez que é feito, né? Aqui pelo pessoal do Balneário Camboriú. Então... é só agradecer a Deus, né? Deixar isso aqui registrado rapidamente. Agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento. Amém? Aí os irmãos da célula amanhã à noite, quem sabe eu conto mais um pouquinho, né? Só para dar um gostinho assim, porque se a gente contar o que acontece lá, então tem que ficar no suspense. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. A gente vai ler até o 41, tá, Briane? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queria que você repetisse essa frase comigo. Repita comigo: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?
Diga assim, o nome dele é Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Amados, eu confesso para vocês que o tanto que Deus falou nesses últimos 4 dias, que a gente fica até meio confuso, né? O que eu vou falar domingo à noite lá, né? E eu já estou orando desde quinta-feira à noite, né? Eu já sabia que eu ia estar aqui hoje de novo pregando. Então eu estou desde quinta-feira à noite já orando, Senhor, qual vai ser a palavra, né? E agora de tarde, enquanto eu estava no meu tempo a sós com Deus, em casa, já depois de tomar um banho, né? Tranquilo, na minha cama, sentado, Deus repetiu ao meu ouvido essa frase que Ele já havia falado comigo lá na montanha. Quem é este que até o vento e o mar me obedecem? Essa palavra, amados, ela nada mais é do que uma continuação daquilo que Deus já começou a falar aqui no último domingo. No último domingo nós aprendemos aqui a importância de nós confessarmos a palavra da fé. Nós aprendemos aqui que nós servimos ao Deus da fé. Abraão, o pai da fé, e nós, filhos da fé. O justo viverá da fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Amém? E nessa noite, Deus me deu essa mensagem, colocou no meu coração, né? Embora que é Ele que vai falar, porque eu não tenho nada anotado aqui, eu não costumo fazer esboço, né? Deus colocou no meu coração de falar para vocês o porquê que nós precisamos dessa fé. Por que Deus requer de nós essa fé? Por que nós precisamos andar por fé? Por que nós precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres de fé? Porque nós servimos ao Deus do impossível. O Deus que parou o sol. O Deus que ressuscitou mortos. O Deus que simplesmente disse para o vento e para o mar: fica na tua. E o vento e o mar lhe obedeceram. E eu estou aqui nessa noite para lembrar os irmãos, se fosse lá nos legendários seriam os senhores, lembrar os irmãos que esse Jesus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus tem colocado no meu coração que a igreja precisa despertar para voltar a usar o poder da fé, para fazer sinais, prodígios e maravilhas no nome dEle. Ele disse, não foi um homem que falou, foi Ele que disse que em seu nome nós faríamos maravilhas, nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Nós iríamos dizer para o paralítico: levanta-te, e ele iria se levantar. Nós iríamos dizer para o morto: ressuscita, e ele ressuscitaria. E Deus está nos chamando, amados, Ele está nos convocando para voltar a usar essa fé que já está dentro de nós. Ela já está dentro de nós. Essa fé de Deus, essa emuná, essa fé do reino, ela já está dentro de nós. Você lembra o que diz lá em Gálatas, né? Em Gálatas 5, o fruto do Espírito é o quê? Amor, mansidão, fé. Coloca para nós ali, Briane, Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos, escola bíblica dominical. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos até o final. Contra essas coisas, parece que pulou um aí, né? É que, pode voltar ali no 22? É porque temperança é que ela está na Almeida Corrigida e Fiel, né? Se for outra tradução, a palavra temperança é domínio próprio, né? Autocontrole. Então, amados, o fruto do Espírito, ele é um fruto produzido pelo Espírito. Ele não é uma obra humana.
É uma obra do Espírito em nós, porque só através do Espírito, amados, é que a gente consegue ser manso. É verdade, Deus. Né? Pastor Cristo acabou de chegar dos Legendários, aí as pessoas pensam assim, meu Deus, né? Então agora o pastor Cristo, agora, se ele já era bom, meu Deus, então agora vai melhorar, né? Vai ser mais manso, mais amável, mais paciente, mais benigno, mais bondoso, mais fiel. Meu Deus, o melhor marido do mundo, o melhor filho. Meu, seria bom se fosse assim, né? A cada retiro que a gente voltasse, é claro, amados, que a gente quer ser tudo isso, mas se não for pelo Espírito, ninguém consegue nada nessa terra. Aleluia. Agora, pelo Espírito, a fé já está dentro de mim, o amor já está dentro de mim, a alegria já habita em mim, a paz já está dentro de mim. Quantos estão entendendo? Então eu não preciso, a fé já está em mim. Só que eu preciso exercitar, mano. Quem aqui já foi para o colégio, você aprendeu matemática, você aprendeu língua portuguesa, você aprendeu ciências. No começo, tudo que é novo parece que é difícil, mas você vai treinando. Quem aqui já fez curso de datilografia? Alguém fez? Aí, ó, olha os sobreviventes aí, ó. Curso de datilografia. Nos primeiros dias, amado, tem gente aqui que está boiando, né? Imagina você aí que sabe usar os dedinhos para usar o computador. Imagina assim algo 10 vezes pior, né? Porque datilografia era uma máquina que você tinha que fazer força nos dedos, irmão, para poder registrar. Então no começo os dedos ficam tudo encarangado. É um trabalho para acertar aquelas teclas, né? Mas é treino. Depois de muito treino, você vai treinando, vai treinando, vai treinando. Pode falar. Tem uma dessa em casa? Olha aí, quem não conhece uma máquina de datilografia, vai na casa da irmã Nice que ela mostra para você, né? E se quiser também pode ir lá no museu lá do seu Agostinho, né? Lá na subida do Morro da Cruz em Nova Trento, lá também tem várias. Né? Então, queridos, tudo que é inicial, a gente demora para aprender. No começo é difícil, mas com a prática a gente começa. Tem coisas na nossa vida que você achava difícil. Uma mulher, por exemplo, tem mulher aqui que é boa de pilotar fogão, né? Mas quando você fez a primeira comida, quando você fez a primeira receita, vai dizer que não tem ninguém aqui que nunca deixou queimar uma carne assada de panela, né? Vai dizer que quem que nunca deixou uma pizza passar do ponto no micro-ondas, né? No forninho elétrico, né? E queimou a pizza toda. Vai dizer aqui que você, homem que foi assar o teu primeiro churrasco, né, não deixou passar do ponto, ficou a carne muito dura, muito seca, né? Minha mãe, uma vez, né? Meu Deus, você nem pode falar no culto, mas como é para testar se está curado. Deixa eu falar, Jesus. Né? É só em casa que a gente pode falar essas coisas, mas já como já está curado, já é passado. Uma vez ela errou no ponto, né? E foi fazer moela de galinha. Né? Frita. E o meu pai tinha acabado de chegar do dentista com a dentadura nova. E vai experimentar uma dentadura nova, irmão, com uma moela frita. Meu Deus! Era um dente que ele tinha colocado. Ele está corrigindo, não é dentadura, era só um dente. Corrige aí. Meu Deus, quando ele mastigou aquela moela frita, irmão, só fez crack. Naquela época, como ele não conhecia Jesus como hoje, né? Não manifestou o domínio próprio, manifestou o demônio próprio. E ele deu um soco na mesa, ele se levantou, e aquele pastor Dalci Manso deu um soco na lata. Deu um soco na lata, olha. A gente nunca esquece dessas coisas. Ele deu um soco na lata, e para ele não bater em ninguém, não fazer nenhuma coisa feia, né? Porque aí podia ser pior, né? Ele entrou dentro do carro e saiu de casa e foi se acalmar. Depois ele voltou mais tranquilo. Foi no dentista, provavelmente. Quase ele bate no muro. Meu Deus. Quase bateu no muro, essa eu não sabia. Tudo por causa de uma moela frita. Mas enfim, vamos voltar, porque essa pregação aí está ficando esquisita. Muito. Mas irmãos, tudo na vida é prática. Depois que você começa a praticar, né? Até sair aquela galinha ensopada que a avó
né, Alcides fazia, né, na panela de ferro, no fogão a lenha, com aquele cominho e aquele colorau que só ela sabia temperar, minha mãe também, né? Para chegar nesse ponto é treino, e a fé não é diferente. Eu tive a oportunidade de conhecer um pastor, ele já esteve pregando no nosso ministério, o nome dele é pastor Rui Rebelo. Ele é um anglicano, né? É lá da África, angolano, melhor dizendo, é lá de Angola, que já está há 25 anos no Brasil, ele mora em Porto Alegre, e ele tem o dom da cura. Eu já participei de 3 retiros com ele, lá em Gramado, chamado Derramar das Águas. Todo ano ele faz o Derramar das Águas, e o pastor Cristian faz o Encontro das Águas, só para copiar. E o pastor Rui, quando ele esteve aqui em Santa Catarina, numa das últimas vezes que ele veio a São João Batista, Nova Trento, foi bem na época que a minha sobrinha, a Carol, filha do pastor Maico, estava diagnosticada com câncer. Eu fui pegar ele no aeroporto em Florianópolis, e eu levei ele direto na casa do meu irmão, o pastor Maico e a pastora Caterine. Nós fomos direto do aeroporto na casa dele. E chegamos lá, conversei, Maico, Nini, vocês aceitam o pastor Rui orar pela Carol? Claro, pode orar. E o pastor Rui, muito experiente, antes dele orar pela Carol, ele começou a contar vários testemunhos de crianças que ele já tinha orado, que tinham sido curadas do mesmo problema da Carol. E quando ele começou a contar os testemunhos das crianças que ele já tinha orado, que tinham sido curado, para o Maico e para a Caterina, aquilo deu uma fé a mais, porque o testemunho, a prática do outro, ele aumenta a nossa fé. E quando ele orou pela cura delas, eu tenho certeza, eles, tanto o Maico como a Caterina, já tinham certeza absoluta que ela seria curada. Vocês estão entendendo? E o pastor Rui conversando para mim, ele falou esse segredo: a fé precisa ser exercitada. A nossa fé tem que ser exercitada, é que nem fazer comida, é que nem treinar na datilografia, é que nem treinar um cursinho de computação, como tudo na vida. Se eu nunca orar por um doente, como que eu vou ter fé? E o Senhor me lembrava, lá na montanha, Cristian, você veio para cá resfriado, você lembra que você já orou até pela tua própria gripe? E eu, quando o Senhor falou comigo, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu estava lá na montanha, eu orei por mim mesmo, eu parei num determinado momento lá, e eu botei a mão, e eu repreendi a gripe na minha vida. Mas por que eu não fiz isso antes? É uma coisa simples, gripe, né? Quem aqui nunca ficou gripado? Mas nós não precisamos aceitar a doença, porque a doença não vem do Senhor. A palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus? De crente. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, amados. Nós não vamos ser, nós já fomos. E por que não estão acontecendo os milagres nos dias de hoje? Se Jesus já conquistou para nós. Coloca na tela para nós aí, Mateus 17, 20. Briana, Mateus 17, 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza, Jesus falando, com toda certeza eu vos afirmo, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada, repita comigo, nada vos será. Está muito fraco, isso aí não é coisa de crente, isso aí é coisa de, meu Deus. Vou repetir: nada vos será impossível se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda. Passa na agropecuária essa semana. Vou dar uma tarefa de casa para vocês aí, só para os corajosos. Passa na agropecuária essa semana e vai lá, ou no supermercado também tem hoje em dia, né? Vai lá, pede, né, um pacotinho de semente de mostarda para você plantar lá no teu canteiro, né? Você que tem um canteiro, uma horta em casa, pede lá um pacotinho de semente de mostarda, e aquilo ali é baratinho, não custa o quê? R$2, R$3 um pacotinho daquele de semente?
Né? A pastora Alice já pregou de semente aqui, ó, é profético. Né? Nada é por acaso. Né? Pega um pacotinho daquele e abre e dá uma olhada para você ver o tamanho do grão da mostarda. Você vai ficar surpreso como a sua fé é pequena. Porque Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho daquele grãozinho, que é menor do que uma semente, um bago de arroz, irmão. Quem aqui já viu o arroz? Né? Todo mundo já viu. Né? É menor do que o arroz. E Jesus disse, se a nossa fé fosse do tamanho, nem precisa ser maior, não precisa nem ser um bago de feijão, né? já ficou grande demais. Do tamanho da chia. Ó, do tamanho da chia. Ó, minha mãe lembrou bem agora. É igual a chia. Quem já viu a chia? Né? Se for do tamanho de um grão de mostarda, eu vou pedir para a montanha se mover. E a montanha vai se mover. A montanha vai se mover. Glória a Deus. Porque Jesus disse que nada lhe será impossível. Agora eu pergunto para você que é bom de língua portuguesa. Nada é igual a quê? Nada. Ah, Lucas, nada é igual a quê? Nada é igual a nada. Simples assim. Ou seja, não tem nada impossível. Mas por que então, pastor Cristian, que a gente não vê mais os milagres acontecer hoje na igreja? Por que a gente não ouve mais? Fulano foi curado de câncer na célula. Irmã foi curada de anemia, sei lá, na célula. O irmão foi curado de uma doença grave no culto. As nossas primeiras células tinham curas. Nós tínhamos nas células, e minha mãe está falando aqui, eram testemunhos após testemunhos, toda semana tinha testemunho para contar, de milagres que aconteciam nas células, nos cultos. Nós não terminávamos um culto sem orar pelos doentes, e sempre as pessoas eram curadas. E parece que a igreja parou de exercitar, porque talvez parou de crer. E Deus está nos chamando para voltar a exercitar a nossa fé, porque Ele quer realizar milagres. Glória a Deus. Ele quer realizar milagres. Mas como Ele vai fazer milagres se nós não começarmos a exercitar a fé que já está dentro de nós? Ela é um presente de Deus, já está dentro de nós. Eu vou perguntar, o Espírito Santo mora dentro de você? Amém. Se o Espírito Santo está aí, o fruto do Espírito precisa vir para fora. Aleluia. E esse fruto do Espírito, a minha Bíblia diz que dentro dele tem fé. Amém. Tem fé. Então a fé já está dentro de mim, é um dom, ou seja, um presente de Deus. Assim como está escrito lá em Efésios. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, 9 e 10. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Amados, deixa de noite. A Bíblia diz que é pela graça, não é por obras, não é pela força do teu braço, é pela graça que Deus nos salva, e por meio da fé. E a Bíblia diz que isto não vem de nós. A fé ela é um dom de Deus. E o que significa a palavra dom? A palavra dom no grego significa presente. Glória a Deus. Ou seja, a fé é um presente. Deus deu de presente para nós. Você acha que você tem algum mérito na sua salvação? Você acha que você é salvo? Você vai morar no céu porque você é um homem da fé. Você é a mulher da fé. Eu creio e por isso serei salvo. Até a fé que tem dentro de nós é um dom de Deus, irmão. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para a glória dele. Nós não temos glória nem na fé que a gente tem, a gente pode se gloriar. Né? Jeremias disse, né? Se alguma coisa que eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar em te conhecer. Porque nós não temos que nos gloriar de nada. Porque até a fé que a gente tem vem dele. É um presente dele. Agora, por que ele deu um presente que a gente não usa? Que presente é esse? Né? Tá que nem um presente que eu ganhei agora na chegada do Legendários, né? Daqui a pouco aparece meu filho, eu estou lá no banheiro, aparece meu filho, aquela caixinha
Como é que é aquele chocolate que todo mundo gosta, né? O Ferrero Rocher. Aparece a caixinha do Ferrero Rocher, já tinha comido tudo, sobrou só um. Pai, posso comer mais esse? O presente não era meu. Comeram meu presente. Que presente de grego, né? Então, amados, nós ganhamos um presente que a gente não usa. E Deus nessa noite está nos despertando essa igreja, para que a gente volte a usar aquilo que Jesus já nos deu. Ele já conquistou. Eu até vou pedir para a Briane colocar de novo para a gente ali, Isaías 53, porque isso é versículo que a gente tem que saber de cor e salteado. Repita comigo, Escola Bíblica Dominical. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Não, vou começar do 4. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas. Quantas? Todas o quê? Todas as nossas doenças. Não, mas então tem alguma coisa errada aí. Pastor Alice, corrige lá, deve ter algum erro na Bíblia. Porque ali está dizendo que Jesus levou sobre todas as nossas doenças. Mas tem um monte de gente aqui que nos últimos meses ficou doente e não usou a fé para requerer um milagre. Não deve estar em nossa fé. Que quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar, vai na farmácia, vai no médico, compra um Anador, compra uma aspirina, um Tandrilax, né? Fala a Deus, né? A gente parou de crer na Bíblia. Nós precisamos nascer de novo, pastor Alice. Aleluia. Diz que sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças. Dá um glória a Deus de crente aí. Aleluia. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ele foi ferido e torturado. Versículo 5. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Glória a Deus. Quem entende de língua portuguesa aqui? Fomos não é seremos. Seremos é futuro. Fomos é presente. Já está conquistado. Já está consumado. Pode aplaudir. Pode glorificar mesmo. Aleluia. Eu me lembro, amados, que devia ser lá por volta do ano de 2004, 2005, nós fazíamos culto lá onde era a antiga Casa Avenida de São João Batista, onde atualmente lá é uma clínica de odontologia. O meu irmão, pastor Mike, morava em cima, pastora Caterina, e embaixo a gente fazia culto. Quando a gente começou a fazer os primeiros encontros com Deus, e eu me lembro que teve um encontro com Deus, que a gente chegou daquele encontro tão tomado pelo Espírito Santo, estava tão tomado, eu me lembro que não deu nem tempo de ir em casa tomar banho, né? A gente só chegou lá do encontro, eu fui direto para a igreja, e eu ministrava o louvor naquela época, e durante o louvor o Espírito Santo nos tomou, e eu peguei o microfone e eu comecei a citar esses mesmos versículos. Glória a Deus. E eu gritava no microfone: nós já fomos curados, nós já fomos sarados. Se você crê nessa palavra e tiver alguém aqui doente, com a doença tal, com a doença X, com a doença Y, vem aqui na frente que Jesus vai te curar agora. E vieram umas 3, 4 pessoas lá na frente, e eu tenho certeza, todas elas foram curadas. Glória a Deus. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que o mesmo que Ele fez no passado, Ele pode fazer aqui hoje. Porque Ele começou esse culto dizendo que as minhas orações são ouvidas neste lugar.
E se você crê nisso, você que precisa de um milagre, a Briane vai colocar uma música. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. E você não vai sair daqui desse lugar sem ter um milagre nessa noite. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei se é uma doença. Eu não sei se é um problema na área financeira. Eu não sei se é um câncer. Eu não sei o que é. Mas nessa noite Deus está te dando uma oportunidade para exercitar a tua fé. E se você tem coragem de se expor, vem aqui na frente, como a gente fazia no passado. No passado a gente não ficava sentadinho aí na cadeira, não. Quando o pastor falava, a gente vinha aqui na frente para se humilhar diante dele, porque está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Você quer exaltação? Se humilhe diante dele, porque o teu milagre é certo. Quem tem coragem, vem para frente. Vem para frente, você que precisa do milagre. Você que precisa do milagre. Qual é o milagre que você precisa, meu irmão? Essa noite é uma noite de milagres. Quem é este que até o vento e o mar me obedecem? Quem é este que até o vento e o mar me obedecem? Eu vou dizer quem é este. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele mudou o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o verbo da vida. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é Deus Emanuel. Ele é a verdadeira videira verdadeira. Ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que parou o sol. Ele continua o mesmo. Ele é o Deus que se compadece da tua dor. Parece que não, muitas vezes, parece que Ele esqueceu de você. Mas nessa noite Ele te diz: meu filho, eu não esqueci de ti. Minha filha, não temas. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos você verá e contemplará o teu milagre. Aleluia. Comece a clamar. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Comece a orar. O nosso Deus não está surdo, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz nessa noite. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e se encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Começa a bater. Começa a pedir. Começa a buscar. Clame pelo teu milagre. Oh, se você crê, o teu milagre vem. Aleluia. Aleluia. Amados, eu vou estar orando por cada um de vocês, amém? Vai estar ungindo cada um de vocês. Creia que essa noite é a noite do teu milagre, amém? Eu vou estar orando por cada um e você vai receber o seu milagre.
Aleluia. Bem rapidinho, se tiver uma pessoa corajosa que quiser aqui, vir aqui na frente contar um testemunho, pode vir. Você tem 1 minuto, tem que ser rápido. Se alguém quiser contar algo que você sentiu, recebeu, Deus tocou, se tiver alguém que quiser contar, pode vir aqui agora. Se tiver um corajoso, Pode ser? pode vir. Pode vir rápido. Se tiver mais de um, não tem problema. Né? Fica à vontade. Boa noite, graças a todos. Eu não sou daqui, né? Não congrego aqui, mas eu tenho a minha congregação, Semeadores de Cristo. Trago um abraço do meu pastor Daniel e pastora Maria. E o que eu quero contar é o que tem acontecido aqui, nessa cidade. Eu vim para cá, a gente é divorciado, né? Há quase 5 anos. E a gente se encontrou agora por causa do neto que nasceu. Nasceu aqui, ele mora junto com o nosso filho aqui, nossa lar. E eu vim para cá para cuidar deles, né, do bebê, ajudar ele. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar, né? E a gente talvez conseguiria se acertar. A gente foi casado durante 28 anos. E hoje nós estamos 5 anos separados, já divorciados. Mas Deus sempre teve projeto com a gente. E a gente nunca conseguiu vencer, chegar até esse projeto. Mas eu tenho um ministério diante de Deus, né? Estou honrando o ministério para a glória de Deus. Amém. E eu louvo, ministro a palavra. Aleluia. E faço trabalho evangelístico. Deus é que encaminha a gente, né? Mas o testemunho que eu tenho para contar é que sexta-feira eu estava orando, a gente estava ali conversando, era 11h30 da noite, e de repente me liga alguém, lá da minha cidade ali de Palhoça, e diz: irmã, eu preciso que a irmã ore pela minha sobrinha, que a minha sobrinha está muito doente, está na UTI, mas ela não falou o que era, e nem que idade que tinha a sobrinha. Eu disse: tá, eu vou entrar em oração à meia-noite, eu vou orar até a 1 da manhã e eu vou decidir pela vida dela. E ali eu fiz. Mas era 1h20 da manhã, minha irmã me liga, lá de Araranguá, e diz: mana, o meu pastor entrou agora em Criciúma, mal, foi para o UTI. Irmãos, para a glória de Deus, a irmã Ana me liga hoje de manhã e dizendo: irmã, eu sei que a irmã orou e a menina se levantou agora de manhã pedindo comida na UTI. Glória a Deus. Para a glória do nome do Senhor. Então, falando de fé, né? E a minha irmã falou também agora à tarde: o pastor só está fazendo alguns exames, mas já vai voltar para casa. Amém. Aleluia. 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 Temos que exercitar a nossa fé. Aleluia. Mais alguém quer falar? Tem mais alguém corajoso? Amém. Eu quero profetizar que essa semana, né, nós vamos ter muitos testemunhos para ouvir. Né? Em nome de Jesus. No próximo domingo, né, ou as próximas células, todo mundo vai ter testemunho para contar. Glória a Deus. No mundo espiritual, né, a fé é sem ver. Então, no mundo espiritual já está tudo conquistado. Né, e nós tomamos posse nessa noite. Aleluia. Vamos ficar de pé agora. Vou dar um recado, depois Amém. vai encerrar. Pastora Alice, nós vamos voltar às vigílias, certo? Então, é nessa última sexta-feira, pastora? A última, você é que decide qual é que é melhor. Para vocês, amados, qual é que seria melhor? A última, a primeira? Na outra sexta ainda, né? Sim, se essa que vem, a próxima? Tá bom. Então, vamos marcar? E vamos fazer como antes ou vamos fazer mais tarde? Como que você... O horário que for bom para todos, para mim tá bom. Ficamos em que horário, então? Das 9 à meia-noite, pode ser? Ou das 11h30?
Vocês decidem. Pastora, para mim mais tarde, fica um pouquinho mais difícil, eu gosto de sábado. É uma vez também bem. Eu tenho célula na sexta, então eu consigo chegar depois das 10. Eu, né? Ajudar, violando. Sim. Mais tarde para ti não vai? Não, mas uma vez no mês que eu acordo no sábado, não sei de trabalhar. Tá. Então tá, nós vamos ficar como nós estávamos antes, a última sexta-feira do mês. E nessa vigília nós vamos começar como antigamente, viu? A pastora Alice é a responsável pela vigília, ela é a nossa pastora de intercessão, viu? E ela é responsável por a vigília e nós fazíamos, ela estava me contando de que eles oravam no monte. Só que nós aqui, mulheres, né? Só que o monte delas era um monte baixo, né? Só que era numa casa que era bem no sítio, era no meio do mato. Só que para nós é mais difícil, né, amado? Se a gente tiver que se deslocar daqui, né? Deus é espírito, não depende de monte, nem de vale. Deus do monte, Deus do vale, ele está em todo lugar. Então a gente fica como antes, mas vamos começar a clamar o Senhor, como a palavra que eu dei aqui na abertura, né? Clame a mim, né? O Senhor, Ele quer que a gente clame, porque Ele vai fazer, amados, e nós vamos passar. Nós temos uma promessa que nós vamos ter muitos milagres nessa igreja. E eu creio, porque foi o Senhor que falou. Então, nós vamos viver esses milagres, amém? Amém. Ficamos de pé. Senhor, nos leve, Senhor, debaixo da tua consistência, debaixo da tua luz de glória, que nós temos essa funda de bênção, funda de paz, nos livros, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E ainda tem outra coisa que a pastora Alice me falou sobre o propósito da Casa de Paz, para nós começarmos a jejuar e a orar, a partir de segunda-feira? Segunda-feira. Bom é que cada um, as famílias que você conhecer, que você gostaria de ganhar para Jesus, essas famílias, você traz o nome para todos estarmos orando, né? Ou então coloca lá no grupo de oração, família tal, família tal, família tal, para nós todos estarmos orando por essas casas e por essas famílias e jejuando. Quando terminar o tempo de jejum e oração, a gente vai passar nessas casas que a gente orou e fazer a proposta do propósito. Se a pessoa aceita que a gente faça um trabalho de casa de paz, que são 8 semanas desse trabalho. Encerrando, a gente crê que o Senhor vai separar aquelas que Ele já escolheu. E a gente vai fazer um encontro com Deus. Amém? Vamos direto para o encontro com Deus, que são 3 semanas, né? São 8, é sim, 3 meses no caso. 3 meses. Amém, amados? Mas nós queríamos fazer antes, né? Vai depender da sala dos homens. O Senhor tem pressa em ganhar-nos ajuda. Amém? Meu marido já encerrou, né? Então, dê um abraço em cada um. Desejo uma boa semana. E diga que você vai orar no